sou o Edson E bem-vindos ao BIMED. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal. Isso é muito importante para que a gente continue trazendo conteúdo, trazendo engajamento pra gente, tanto pra gente quanto pra vocês. Por favor, se inscrevam no canal, isso é o mais importante de todos. Deem like aqui embaixo, ativem o sininho de notificações, fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos aqueles que vocês conhecem. E vamos lá começar. Bom, primeiramente aqui a gente vai inaugurar nossos vídeos de conteúdo, né? E é importante a gente frisar e deixar bem claro que nós não somos professores, nós não somos médicos também, Ainda. entendeu? Né? Mas o único objetivo desse vídeo que a gente está produzindo aqui para vocês é de fazer com que a gente estude, revise assuntos que a gente vê na faculdade e também produza um conteúdo legal, tentar da melhor forma possível produzir esse vídeo para vocês, para que vocês se inteiram do assunto e fiquem informados. E aproveitem, porque a gente fez com muito conteúdo, a gente procurou as melhores referências que a gente achou para falar disso. E aqui alguns livros que a gente usou. A gente usou o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, que é um livro muito famoso. Usou Medicina Interna do Harrison, Anatomia Orientada para a Clínica do Moore. A gente comprou também o PDF, que é o Bioquímica Médica do John Bynes. E a gente também se embasou nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. E como o Ed falou, não somos médicos, não somos professores e ainda assim estamos suscetíveis ao erro. Por isso, se vocês perceberem algum tipo de errinho com a gente, Por favor, ou se tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários. A gente ama ler os comentários de vocês. E vamos lá começar. pronto. Como eu já adiantei, né, um pouquinho, a gente vai falar sobre a diabetes. Por que falar de diabetes? Bom, a diabetes ela é a doença metabólica que mais acomete pessoas no mundo inteiro. E de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, a diabetes e suas complicações constituem as principais causas de mortalidade precoce na maioria dos países. E vou até adiantar também que a diabetes ela não mata, o que mata são essas complicações. Bom, e aí eu vou falar aqui da homeostasia da glicose. Para a gente falar de diabetes, a gente tem que entender essa homeostasia da glicose. A glicemia da gente ela é regulada basicamente e principalmente por esses dois hormônios aqui, insulina e glucagon, que é responsável por botar essa glicemia no eixo adequado, tá? E ela é produzida pelo pâncreas, que o pâncreas ele é uma glândula acessória do sistema digestório, que fica na cavidade retroperitoneal do abdômen e é uma glândula mista. Por que é uma glândula mista? Ela é tanto exócrina, porque produz o suco pancreático do sistema digestório, como também endócrina, porque produz os hormônios que a gente já falou, insulina e glucagon, que vão para a corrente sanguínea e vão para participar da regulação da glicose. Aí está aqui uma foto que a gente tirou do NET, só para exemplificar para vocês verem o pâncreas, né? E a gente pegou um corte histológico. E tá aqui as ilhotas de Langerhans, que são bem famosas, também quem já estudou biologia, já ouviu falar nessas ilhotas. Nas ilhotas tem 3 tipos de células bem importantes para o nosso estudo, que células alfa, beta e delta. As células alfa, elas são responsáveis pela produção de glucagon, as células beta são responsáveis pela produção de insulina, e são a maioria nessas ilhotas, e as células delta, que é a produção de somatostatina, que a gente também não vai adentrar muito. Aí tá aqui as ilhotas, tá? E aqui são ácidos, que são responsáveis pela secreção desse suco, que é do suco pancreático, que, como eu já falei, a gente não vai falar dessa parte do sistema digestório. Bom, agora a gente vai falar da insulina. A insulina é um hormônio bem famoso, eu tenho certeza que a maioria das pessoas aí já ouviram falar desse hormônio. E ele é um hormônio polipeptídico de alto peso molecular e como característica marcante é um hormônio altamente anabólico e hipoglicemiante. A insulina ela vai ter influência nas vias metabólicas, glicólise, glicogênese e lipogênese. E aí eu vou já explicar isso mais detalhadamente. Bom, como que acontece a ativação dos receptores das células alvos pela insulina? É o seguinte, eu vou falar bem resumidamente porque não é muito foco da gente aqui
nesse vídeo. A insulina vai chegar na célula-alvo, vai se juntar às subunidades alfa e beta dos receptores da célula. Lá vai acontecer várias fosforilações. Com essas fosforilações, vai fazer com que os transportadores de membrana subam para a membrana celular e adentre a glicose, o que, resumindo, vai aumentar a permeabilidade da célula. Essa é basicamente a ação e como funciona essa ativação, tá? Bom, e a insulina tem um efeito no metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas. E aí eu vou falar de um por um. Os carboidratos, basicamente, a insulina, como eu falei, vai fazer isso, vai aumentar a permeabilidade da célula. Ela vai entrar a glicose vai entrar na célula e vai ser metabolizada para a produção de energia. E depois, quando sanada a necessidade de energia pelo organismo, o excesso começa a ser convertido em glicogênio, que é a via metabólica que eu tinha acabado de falar, glicogênese, isso. Que é a glicogênese, que é a produção de glicogênio. E depois, quando há o excesso, vai acontecer a lipogênese, que é a produção de ácidos graxos, tá? E é isso. Como eu até já adentrei, quando há o excesso, vai aumentar a síntese de ácidos graxos, tá? Nos adipócitos. E vai acontecer a insulina, ela tem no metabolismo das gorduras duas formas de acumular a gordura. Tanto, como eu falei, quando há um excesso muito grande da ingestão de carboidratos, como pela inibição de um hormônio chamado lipase sensível, que esse hormônio ele é responsável pela lipólise, que a insulina inibe esse hormônio, que é responsável pela degradação dos triglicerídeos. E eu vou falar aqui também que quando o diabético que não tem a insulina, ele não consegue inibir essa enzima, fazendo com que essa enzima fique altamente ativada, e aí dessa forma ele vai começar a usar bastante ácido graxo como fonte de energia. E isso tem dois problemas. Um é que ele vai aumentar o número de fosfolipídios, aumentando o colesterol dele, deixando a pessoa suscetível a aterosclerose e problemas nos vasos sanguíneos, como também a cetose, por causa da alta quantidade de ácidos graxos livres no sangue. E no metabolismo de proteínas, devido à alta permeabilidade, vai entrar muitos aminoácidos na célula, e esses aminoácidos vão ser sintetizados e virarem proteínas. Por isso, ele é um hormônio altamente anabólico, justamente por isso, porque ele aumenta essa permeabilidade, vai entrar os aminoácidos. E eu achei interessante isso, porque a insulina e o GH juntos, ela tem um papel muito forte no anabolismo, no crescimento. E foram feitos testes que se tirar o GH ou a insulina separadamente, ela não tem efeito muito forte. Mas quando são unidos, usados juntos, a pessoa tem um crescimento bem acentuado. Tá. E agora eu vou falar da secreção da insulina. Bom, aqui está uma célula beta, né, das ilhotas. Aí está aqui a glicose, né, em alta concentração. Quando a glicose está em alta concentração, esses transportadores de membrana, que é o GLUT2, que é da célula beta, ele é muito sensível aos níveis de glicose. Esse GLUT2 aqui, ele vai ser translocado e vai aqui para a membrana. Aí ele abre, aumentou a permeabilidade, aí a glicose entrou aqui na célula. Aí essa enzima, a glicoquinase, vai fosforilar a glicose e vai formar a glicose 6-fosfato. Essa aqui é uma etapa bem importante, limitante, regulatória desse processo todo, e vai gerar essa glicose 6-fosfato aqui. A glicose 6-fosfato, que é bem famosa, aparece em várias vias metabólicas, também está aqui. E aí vai acontecer uma oxidação, formando ATP, aumentando aqui a quantidade de ATP. E aí o ATP vai fechar, a alta concentração de ATP fecha o canal de potássio, fazendo com que a membrana se despolarize e abra os canais de cálcio. A alta concentração de cálcio na célula beta vai fazer com que vesículas de insulina se fundem
e aí a gente vê aqui, né, que tem 3, elas se fundiram, só tem agora 2, e acontece a secreção para fora. Então aqui a insulina secretada por meio extracelular. E é basicamente isso a secreção da insulina. E aqui eu botei alguns fatores que influenciam no aumento da secreção da insulina. Vou falar alguns aqui, alguns não são tão conhecidos, mas eu vou falar aqui. Primeiro, aumento da glicose sanguínea, né, que eu acho que é o que todo mundo já conhece. Aumento de ácidos graxos livres no sangue, aumento de aminoácidos no sangue. O aminoácido ele tem um papel no efeito da secreção da insulina bem parecido com a glicose. Os hormônios gastrointestinais, principalmente gastrina, colecistocinina, secretina, entre outros, glucagon, hormônio do crescimento e o cortisol, estimulação parasimpática, estimulação beta-adrenérgica, resistência insulínica e medicamentos do grupo sulfonilureia. Pode me corrigir, tá bom, minha sócia? E a diminuição da secreção da insulina, tá aqui alguns fatores, que é a diminuição da glicose sanguínea, o jejum, a somatostatina e a atividade alfa-adrenérgica. Agora eu vou falar do glucagon. O glucagon ele é antagônico à insulina. A única semelhança que ele vai ter com a insulina é que ele é um hormônio de alto peso molecular, polipeptídico. E eu vou falar aqui das vias metabólicas que o glucagon influencia. O glucagon, ele principalmente vai influenciar na glicogenose, que é a quebra do glicogênio, e gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de outros compostos, como o aminoácido. E a regulação da secreção do glucagon é através pode ser no jejum, a glicose, né, que talvez que todo mundo sabe, o baixo nível de glicose estimula. Aminoácido, como eu falei também, que ele funciona parecido com a glicose nessa regulação. E durante o exercício físico também estimula a secreção de glucagon, para que libere glicose para ter a glicose para a pessoa executar as tarefas. Bom, e agora um resumozinho aqui da regulação da glicose sanguínea. A glicose sanguínea, o normal é em média de 85 a 100 mg por decilitro. Isso varia muito por literatura, mas em média é isso. E aqui tem alguns hormônios com ação hipoglicemiante, que é a insulina. E ali, como eu falei, tem mais de um hiperglicemiante. Porém, a gente vai se atentar mais ao glucagon. Que é o glucagon, a epinefrina, cortisol e o hormônio do crescimento. Esse gráfico aqui está muito bom para a gente explicar como é essa regulação. A gente tirou do Binds. E é o seguinte, observa aqui, ingesta alimentar. A pessoa está aqui, aí ela comeu. Quando ela come, acontece um leve aumento da glicose sanguínea. A gente observa aqui. Como está elevado, a gente precisa diminuir. E aí acontece a secreção de insulina. Aí acontece a secreção de insulina. E aí diminui aqui a glicose, fica normal, certo? Aí a pessoa passa um bom tempo aqui sem comer. Aí o que acontece? O glucagon vai ser liberado, porque essa pessoa a glicose dela está baixando e ela vai precisar de energia. Então o glucagon vai lá, age e aí vai aumentar o nível de glicose. Aí liberou o glucagon, aumentou aqui o número de glicose, porque aqui vai sempre sendo esse ciclo aqui, tá bom? E qual é a importância dessa regulação? A importância dessa regulação é porque é o seguinte, a glicose ela tem um grande papel osmótico, ou seja, se a gente estiver com alta concentração de glicose no sangue, favorece a desidratação celular, favorece a desidratação nos tubos renais, e diminui a absorção pelos tubos e a gente começa a urinar mais, aumenta a diurese, podendo acontecer algum desequilíbrio eletrolítico. Além disso, tem aquelas causas bem famosas que é a do diabético, como favorece acidentes vasculares, lesões nos vasos, cegueira do pé diabético, que a Bia vai agora adentrar bem a isso,
Porque a gente vai agora começar Como ele falou, a hiperglicemia, né, o aumento da glicemia sanguínea vai levar a um quadro chamado de glicotoxicidade. A glicose excessiva ela começa a ser tóxica para os tecidos, principalmente o tecido cerebral, né, o tecido nervoso e o tecido periférico, que a gente já vai falar sobre isso. Então, por causa dessa desregulação do nível de glicose sanguínea e da desregulação da insulinização, a gente vai ter os vários tipos de diabetes. Não existe só um tipo de diabetes. A diabetes não é uma doença única. Ela tem a tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos de diabetes. Que, dando um pouco mais de ênfase, a secundário a endocrinopatias, como por exemplo a doença de Cushing, secundária a doenças do pâncreas exócrino, por exemplo, uma metástase pancreática, ela pode ocasionar diabetes, secundário a infecções, secundário a medicamentos, como por exemplo o corticoide, e também na fibrose cística, onde vai ter uma desregulação das ilhotas pancreáticas. Pode passar. Agora, vou falar um pouco da diabetes mellitus tipo 1. Por experiência própria, eu convivo com essa princesa há 18 anos, né? Tenho diabetes tipo 1 desde os 4 anos de idade. E hoje, ela é responsável por 5 a 10% dos casos de diabetes. Ela é mais frequente em crianças e em adultos jovens, não se limitando a isso, já vou falar o porquê. Ela é de natureza autoimune, é uma destruição completa e total das células beta-pancreáticas, consequentemente por causa desses autoanticorpos. O anti-GAD, anti-ilhotas, anti-insulinas, anti-tirosina fosfatase, que é o anti-IA2 e anti-IA2B. É uma destruição total das células beta-pancreáticas. A diabetes mellitus tipo 1A é a mais frequente, ela é confirmada pela positividade daqueles autoanticorpos que eu tinha falado anteriormente. Já diabetes mellitus tipo 1B é idiopático, ou seja, não é atribuído ao autoanticorpo detectável na circulação sanguínea. Então, é uma causa idiopática, a gente não sabe a causa, não sabe o motivo, só sabe que ela está lá. Como todos sabem, os sintomas da diabetes é caracterizado pelos 4 P's. A poliúria, que é fazer muito xixi, a polidipsia, que é beber muita água, a polifagia, que é comer em excesso, né, muita fome, e a perda de peso, que é perda de peso, né. Enfim, o que acontece? Vou explicar basicamente o porquê de cada um desses sintomas. Quando se tem uma concentração de glicose a mais no organismo, vai ter uma resposta fisiológica onde o organismo vai tentar eliminar essa glicose. Então, o paciente elimina a glicose de forma exacerbada pela urina, juntamente com a água. Se ele tem muita glicose, ele vai fazer muito xixi e vai liberar muita água, além da glicose. Então, ele vai ter uma certa desidratação. Então, ele vai ter mais sede, vai beber mais água. Vai ter uma polifagia, porque ao eliminar essa glicose pela urina, ele libera também a reserva energética. O corpo entende que ele não se alimentou, então ele está sempre com fome. Ele come, porém ele não vai ganhar peso, ele não engorda, porque essa glicose que ela é eliminada, ela não é utilizada. Ela não é utilizada pelas vias que o Ed falou, para produção de energia, para lipídios, para formação do tecido adiposo. E, como ele também havia explicado, há um certo tempo, tem a utilização da utilização de tecido adiposo. E também até esqueci de falar que ele usa também, começa a usar aminoácido como fonte de energia. Sim, destruindo o tecido muscular. Sim. Por isso acontece a perda de peso. É uma energia que ela é ingerida, mas não é utilizada pelo organismo. A patogênese, ela acontece em 4 fases. A fase pré-clínica. Essa fase pré-clínica, ela é quase indetectável. Isso porque, para se fazer o diagnóstico de diabetes na fase pré-clínica, você teria que aferir, que medir, né, aqueles autoanticorpos e encontrar na circulação sanguínea. Mas,
normalmente não se pede de costume um hemograma com com a dosagem daqueles autoanticorpos. Então, o paciente ele não tem sintoma, ele é oligossintomático ou assintomático, ele não tem sintoma, então fica de difícil detecção. Já na fase clínica, não, o paciente ele começa a ter os sintomas, que são os 4 P's, né? A polifagia, polidipsia, poliúria e perda de peso. Só que, assim que é descoberto no diagnóstico, assim que acontece o diagnóstico, o paciente ele tem uma certa reserva de insulina por causa de uma concentração de células beta ainda baixa, mas ainda existente. E por causa desse resquício de insulina, ele vai precisar de menos insulina exógena, e também é chamado de fase de lua de mel. A fase da remissão transitória é a fase de lua de mel. Ele vai ter todos os autoanticorpos, mas vai precisar de menos insulina exógena por conta dessa insulina que já tinha, de uma certa reserva de insulina que ele já tinha. E na fase crônica, que é a diabetes estabelecida, que é a doença estabelecida que vai perdurar pelo resto da vida. Normalmente, aqueles autoanticorpos, eles ficam presentes até os 10 anos de diagnósticos da diabetes. Não é que eles somem, mas é porque eles não são mais necessários, já que não tem mais células beta-pancreáticas no sangue. Não tem mais células beta-pancreáticas no corpo humano. E esse gráfico é mais ou menos o que acontece com a massa de células de acordo com cada fase clínica. O desencadeante genético e as anormalidades imunológicas vão ocasionar a diminuição de células betas, onde o pré-diabetes ele já tem uma massa de células beta reduzida, a lua de mel ainda tem um resquício e na fase crônica ele não tem mais célula beta nenhuma, ou seja, não tem mais insulina agindo nenhuma e ele vai precisar sim de uma dose plena de insulina exógena. Já adiantando, a gente não pode falar sobre tratamento aqui, até porque não temos especialização, não temos CRM ainda, né? E por mais que a gente saiba direitinho o tratamento, não podemos passar, porque eu não quero que ninguém aqui assista esse vídeo procurando um tratamento e se automedique. Esse vídeo aqui, o único caráter dele é educativo, tá? Isso. E se qualquer sintoma, se você sentir, vai ao endocrinologista, que ele é a pessoa indicada para lhe indicar o melhor tratamento possível, tá bom? Isso. Como eu falei, a diabetes ela é mais comum em crianças e adultos jovens, porém ela não se limita a isso. Temos também a diabetes estipulada, que é uma diabetes autoimune latente em adultos. O diagnóstico ele é mais arrastado e ele tem uma idade, ele tem uma epidemiologia de idade entre os 25 e 65 anos de idade, mais comumente na 4ª década de vida. Ele tem uma evolução latente, ou seja, o diagnóstico dele não é porque a pessoa ela foi para UTI por causa de uma cetoacidose diabética, não é porque ele tem uma hiperglicemia, não é porque ele tem aqueles sintomas característicos. Eles não têm uma necessidade de insulina de 6 a 12 meses e ele tem a presença dos autoanticorpos clássicos, sim, mas que não é necessário uma insulinização antes. Ele tem no sangue a presença desses autoanticorpos e do peptídeo C. Então, um fato curioso desse peptídeo C é que ele é uma forma de diagnóstico da diabetes, tá? Esse peptídeo C ele é secretado juntamente com a proinsulina e eles são liberados em quantidades equimolares. Aí dessa forma, o médico pede a quantidade de peptídeo C porque dá para se medir a quantidade que está sendo liberada de insulina, porque a quantidade, como eu disse, são iguais, tá? E não se pede a insulina porque o paciente ele já faz o tratamento. Se ele pedir a insulina, não vai sair nada, porque ele está sendo regulado. Então se pede o peptídeo C para avaliar a função das células beta. Pode passar. E a diabetes mellitus tipo 2, que no Brasil e no mundo é responsável de 90 a 95% dos casos, tem um componente genético, ou seja, hereditário, relacionado com componente familiar. É relacionado também aos maus hábitos de vida, como o sedentarismo e a obesidade.
E na maioria dos casos, ao diagnóstico, ela é assintomática ou é oligossintomática. O que faz tão importante o rastreio da diabetes. Pode passar. Quando o paciente chega aos 45 anos de idade, ele já tem que fazer um rastreio para a diabetes. Por quê? Quanto mais cedo se descobrir, menores as chances das complicações tardias do diabetes. Então, se o paciente tem uma pré-diabetes, se o paciente tem história familiar de diabetes, se ele tem uma raça ou etnia que se predispõe a ter diabetes. No Brasil, isso não é tão importante porque não temos uma raça definida, não temos a raça negra, não temos 100% de raça índia, então não temos 100% de hispânicos, então, assim, não é tanto critério de rastreamento, mas que essas raças elas são mais predispostas a ter o diabetes. Mulheres com diagnóstico prévio de diabetes mellitus gestacional, que é um fato comprovado que diabetes que tem diabetes mellitus gestacional, elas têm uma chance de 3 a 4 vezes maiores de possuir diabetes tipo 2 depois da gestação. História de doença cardiovascular, hipertensão arterial, síndrome de ovários policísticos, o sedentarismo, como a gente já falou, componente ambiental. E um fato importante é a acantose nigrans. Por favor. A acantose nigrans é esse sinal muito importante. O paciente ele vai chegar no consultório dizendo: doutor, tem uma sujeira aqui que eu esfrego e ele não sai de jeito nenhum. Deixando claro que isso não é uma sujeira, é apenas um sinal de resistência à insulina. Então, essa manchinha em dobras, não necessariamente aqui na parte de trás do pescoço, mas no cotovelo, mais nas axilas, são manchas escuras hiperpigmentadas em dobras. Isso é a definição de acantose nigrans. Então, se você vê num paciente obeso, se você vê num paciente que tem história de diabetes, ou então qualquer paciente que chegue lá e tenha essa acantose nigrans, você faz o rastreio para diabetes, que provavelmente ele tem um forte componente predisposto para ter. Falando um pouquinho sobre a patogênese da diabetes mellitus tipo 2, antigamente acreditava-se que era apenas pela resistência periférica à insulina que levava ao hiperinsulinismo secundário. Hoje acredita-se que seja um combinado de fatores, que é o chamado de octetominoso, onde a hiperglicemia vai causar algumas disfunções corporais, como por exemplo, a resistência periférica à insulina, ela vai gerar no músculo uma menor reabsorção de glicose, por causa da menor resistência ou da maior resistência à insulina nesse tecido. Por causa também da resistência à insulina no tecido gorduroso, vai ocasionar uma maior lipólise, liberando ácidos graxos na circulação sanguínea e deixando o paciente suscetível a uma hipertrigliceridemia. A hiperglicemia, por causa da falta de insulina, vai diminuir uma menor secreção de insulina no diabetes mellitus tipo 2, vai ocasionar uma maior secreção de glucagon, vai ocasionar uma maior produção hepática da glicose. Isso porque a secreção de glucagon, como eu já tinha falado, vai ocasionar a glicogenólise e a gliconeogênese, favorecendo com um aumento da glicemia, né? Eles vão gerar nova fonte glicósica. E também vai ter a disfunção de neurotransmissores, onde o sistema nervoso ele também vai ser sensível ao estímulo da fome. Então, se eu tenho uma hiperglicemia, eu vou ter muita fome. E tendo muita fome, o paciente vai comer mais e vai desregular ainda mais a quantidade de glicose sanguínea. E um assunto muito importante é o aumento de reabsorção de glicose pelo rim. Como eu havia falado, o corpo ele tenta eliminar a glicose pela urina, certo? Só que quando tem uma hiperglicemia, ao mesmo tempo que ele vai tentar eliminar muita glicose pela urina, ele também vai reabsorver a glicemia, porque ele não vai estar sendo utilizado, ele vai reabsorver essa glicose porque ele não é plenamente utilizado. Se ele reabsorve mais essa glicose,
eu vou ter uma concentração plasmática de glicose acima do elevado. Eu vou estar tirando do sangue, tirando da urina e colocando no sangue novamente. Tirando do sangue para a urina e da urina para o sangue novamente. E crescendo ainda mais a glicose sanguínea, né? Aumentando ainda mais a glicose sanguínea. Além disso, temos a diminuição do efeito incretina. O que é esse efeito incretina? Quando o paciente se alimenta, ele vai ter a liberação de dois hormônios, que é o GLP-1 e o GLP. Eles vão ser responsáveis pela sensibilização das células beta-pancreáticas, que vão aumentar a secreção de insulina e reduzir a concentração ou a secreção de glucagon. Então, se eu tenho uma redução nesse efeito incretina, eu vou ter uma diminuição da secreção de insulina e um aumento da secreção de glucagon. Veja, o efeito incretina e o glucagon, eles são antagônicos. Se eu tenho um efeito incretina normal, o glucagon vai abaixar, mas se eu tenho um efeito incretina reduzido, o glucagon vai aumentar. São antagônicos. E é isso, pode passar. Acredita-se, né, que seja isso. Para dizer que o paciente tem diabetes, eles vão ter que ter 2 exames alterados ou a glicemia casual, a glicemia esporádica da glicose acima de 200, mais a concentração ou mais os sintomas de diabetes. Eu tenho 2 testes positivos ou os sintomas de diabetes e uma glicemia casual de jejum ou uma glicemia casual acima de 200. Que testes são esses? Primeiro, a glicemia plasmática em jejum acima de 126, a hemoglobina glicada acima de 6,5 e a glicose plasmática no TOTG, no teste de tolerância oral à glicose, depois de 2 horas, acima de 200. O que é esse teste oral de tolerância à glicose? O paciente ingere 75 gramas de glicose e depois de 2 horas, a concentração plasmática de glicose, vai fazer o exame de sangue, a concentração plasmática de glicose tem que estar abaixo de 200. Então, são 2 exames positivos, ou a repetição de 2 exames, ou a glicemia casual acima de 200, seguidos de sintomas de diabetes, que são aqueles 4 P's que eu falei anteriormente. Quando o paciente ele é diagnosticado com diabetes, ele vai fazer o tratamento medicamentoso, seja com insulina, seja com os sensibilizadores de insulina, com medicamentos, vamos precisar ter metas terapêuticas, vamos precisar avaliar o controle glicêmico do paciente. Eu não vou falar sobre tratamento, mas todo e qualquer paciente com diabetes mellitus tipo 1, o tratamento é com insulina, e todo e qualquer paciente com tipo 2 pode haver a sincronia da insulina dependendo do estágio da diabetes dele, até que chegue um ponto que vai ter destruição total das células beta-pancreáticas e ele fique usando insulina permanentemente. Todas as classes medicamentosas para diabetes mellitus tipo 2 são levando em conta aquele octeto ominoso que eu expliquei anteriormente. Pois bem, temos alvos terapêuticos em relação à hemoglobina glicada. Como é feito esse exame? A hemoglobina glicada, ela é uma média das glicemias dos 3 últimos meses. Se eu tenho muita glicemia elevada, se eu tenho muita hiperglicemia, vai resultar dos últimos 3 meses o meu acompanhamento laboratorial. Só que vale salientar que tem algumas doenças que vão levar à disfunção dessa hemoglobina, então vai ocasionar uma interferência nos resultados da hemoglobina glicada. Mas as metas terapêuticas são acima ou abaixo de 7 em adultos em tratamento, abaixo de 8 em idosos, abaixo de 8,5 em crianças de 0 a 6 anos, de 8 em crianças de 6 a 12 anos e de 7,5 em crianças de 3 a 19 anos. Resumidamente, abaixo de 7,5 em crianças e adolescentes e abaixo de 6 na gravidez. A glicemia em jejum tem que ficar entre 100 até 130
A glicemia pré-prandial, que é antes da alimentação, tem que ficar de 110 até 130. E a glicemia pós-prandial tem que estar de 140 até 160, no máximo, tá? Isso são valores toleráveis, as metas terapêuticas. Mas as metas elas devem ser individualizadas com alguns fatores, como por exemplo, com a duração do diabetes, com a idade, expectativa de vida. Se o paciente tem ou não comorbidades, tem que ter um tratamento mais detalhado e mais atencioso. Se tem doenças cardiovasculares, se tem complicações microvasculares e se tem hipoglicemia não percebida. Isso porque, como eu falei, a hemoglobina glicada é uma média. Se eu tenho muita hipoglicemia com muita hiperglicemia, no final da média vai dar uma hemoglobina glicada perfeita. Então eu tenho que prestar atenção se o paciente tem ou não muita hipoglicemia despercebida. Pode passar. A diabetes gestacional é um assunto que depois a gente vai tratar melhor em outros vídeos, vai chamar outro profissional de saúde, mas é uma tolerância à glicose que se desenvolve entre o segundo e o terceiro trimestre da gravidez. A resistência da insulina está relacionada com as alterações metabólicas da gestação, durante o qual o aumento das demandas de insulina pode levar à tolerância de glicose diminuída ou até mesmo à diabetes. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Sim, a gente até, já aproveitando aqui, a gente não quer parar por aqui para falar da diabetes, porque a diabetes, como todo mundo sabe, é uma doença bem extensa. Tem muita coisa para se falar e discutir, então a gente vai até criar uma playlist só sobre diabetes. Isso, para que se fique atualizando cada vez mais. Vamos falar de diabetes gestacional, vamos falar da diabetes tipo MUD, vamos falar da associação entre diabetes e Covid-19 e por aí vai. Voltando ao conteúdo, vamos falar de um assunto que é complicado com a diabetes e com outras doenças em geral, mas mais com a diabetes, que é a hipoglicemia. A hipoglicemia ela é caracterizada pela glicemia plasmática menor do que 70. Então, é dividida em 3 classes, a hipoglicemia leve, moderada e severa, onde a leve o paciente mesmo percebe, a moderada ele precisa de terceiros para perceber, e a grave ou severa é quando tem qualquer tipo de hipoglicemia em qualquer valor que se leve a um coma, a uma convulsão e gere também danos cerebrais irreversíveis e até mesmo a morte. Quais são os sintomas de hipoglicemia? É geralmente dor de cabeça, palidez, pupilas dilatadas, coração acelerado, irritabilidade, indisposição. Pessoalmente, eu tenho muita visão dupla, eu tenho dificuldade de falar, eu fico muito aérea, digamos assim. Eu tenho uma respiração difícil, enfim. E não tem um valor exato para se dizer, essa glicemia ela é uma hipoglicemia leve. São apenas parâmetros. São apenas parâmetros, isso. Toda e qualquer hipoglicemia que leve o paciente a uma convulsão, a um coma, é considerada hipoglicemia severa ou grave. O tratamento da hipoglicemia, pode passar. O tratamento da hipoglicemia é com a regra dos 15-15. Se eu tenho um paciente consciente, eu tenho que dar 15 gramas de carboidrato, aferir a glicose, dar 15 gramas de carboidrato, que é geralmente um copo de refrigerante comum, um copo de suco de laranja, um copo de colher de açúcar, uma colher de sopa de mel, 3 ou 4 balas macias. São glicoses de fácil absorção. Bia, e eu não posso comer um chocolate quando eu estiver com hipoglicemia? Não é interessante. Você pode, mas não é interessante. Isso porque o chocolate ele tem mais gordura do que açúcar. Então a sua digestão ela vai ser mais demorada e como a hipoglicemia ela pode ser grave, severa, né? Precisamos daquela glicose disponível o mais rápido possível. E as regras dos 15-15. Eu dou 15 gramas de carboidrato e em 15 minutos eu afiro novamente a glicemia capilar. Além disso, eu queria falar também que a hipoglicemia, quando ela é grave ou severa, tem que levar o paciente a um centro hospitalar, um centro de saúde, ou aplicar glucagon. Quando se tem
um familiar mais experiente que já tem um manejo de aplicar o glucagon, né? Ele vai aplicar o glucagon intramuscular, vai ser rápido, né? O hormônio antagônico da insulina, mas também pode ser administrado o soro glicosado e a glicose 5% na veia do paciente, para uma reversão rápida da hipoglicemia. Pode passar. Além disso, vamos falar também das complicações. Sabemos que o diabético ele é suscetível a complicações. Também vai ser outro vídeo que a gente vai falar, porque é um assunto muito extenso, muito delicado e precisa de um pouco mais de atenção. Mas, falando em geral, vão ter complicações vasculares, renais, retinopatias, que são doenças oculares, neuropatias, vão ter problemas na dentição do paciente, né? Vai ter prejuízo bucal e oral, vai ter complicações cardíacas e vasculares, são complicações cardiovasculares, vai ter disfunção erétil e pode gerar também o famoso pé diabético. O paciente ele vai se ferir e por causa de uma neuropatia ele não vai sentir. Aquela ferida começa a ulcerar e o paciente pode até perder o pé, amputar. Outra coisa para se falar é que o diabético ele tem a frequência de sentir muitas câimbras, muita dormência no pé e nas pernas. Tem um cansaço exacerbado. Quando isso acontecer, ele tem que procurar um médico, dizer o que ele está sentindo. Geralmente ele chega falando que ele vai ter uma dormência nas pernas que piora à noite e melhora com a deambulação e durante o dia, né? E o médico vai provavelmente receitar para ele algum remédio antidepressivo, anticonvulsivante, dentre outros, para diminuir esses sintomas da neuropatia diabética. E, enfim, gente, pode passar. Era isso que a gente tinha para falar no vídeo de hoje. Essas são as referências que usamos. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E quer falar mais alguma coisa, Ed? Não, e qualquer coisa, algum feedback, alguma melhoria no que a gente pode melhorar nos nossos vídeos de conteúdo, vocês podem dizer algum conteúdo que vocês queiram sugerir que a gente fale, explique melhor e interajam aí com a gente, deixem nos comentários qualquer coisinha que a gente adora receber os comentários aí de vocês. Sim. Obrigada por assistir a gente até aqui. Tchau. Beijo.